Esse conteúdo aqui, ele tem uma correlação direta com os outros vídeos aqui do meu canal. Eles incluem range, POI, todo o fundamento e também o modelo fractal. Ele é moldado em cima desse conceito aqui. Então, eu preciso que você tenha assistido já os conteúdos prévios, que você tenha compreendido e saiba fazer eles da forma correta. Eu quero dizer também que esse modelo aqui, não esse modelo, mas esse conceito, ele não funciona de forma sozinha. Ele só vai funcionar no preço certo e no tempo certo, no contexto e na narrativa correta. Então não adianta você sair desse vídeo aqui e sair procurando esse tipo de coisa como se fosse um padrão. Igual o padrão de bandeira, de triângulo, de ombro, cabeça, ombro que os retail traders têm. Não. Isso aqui vai servir sempre e somente no tempo certo, no preço certo. Ok? Então, perfeito. A reversão do mercado, ela normalmente se dá em pontos muito específicos, né? Se vocês repararem, as reversões do mercado, elas geralmente acontecem em pontos do preço específico, onde a gente tem, por exemplo, uma sequência de zeros, ou então em pontos anteriores, onde a gente tem pedir arrays dos tempos gráficos maiores, como old highs, old lows, que são os topos e fundos antigos dos tempos gráficos maiores, ranges lows, ranges highs, são os ranges dos tempos gráficos maiores, e também nos próprios pedir arrays dos tempos gráficos maiores, order blocks e fair value gaps. Então, você precisa procurar isso aqui dentro de algum desses contextos que eu acabei de falar. E a nossa reversal sequence, ela envolve mais coisa do que está na tela. Porém, isso aqui é basicamente o fundamento por trás de uma reversal sequence. O conceito principal dela é realmente o order block mais breaker. Mas vamos passar aqui pelo fair value gap e pelo inverse fair value gap. Bom, normalmente, pessoal, uma fair value gap é esse padrão aqui, olha só, que a gente tem de 3 candles, onde o candle do meio ele tem um espaço em que o candle seguinte não toca a sua mínima com a máxima do seu candle anterior, no caso de uma fair value gap de alta. E no caso de uma fair value gap de baixo, o candle do meio tem um espaço no qual o pavio de mínima do candle anterior não toca no pavio de máxima do candle que vem depois. Tá? Então isso é uma fair value gap. E aonde isso vai acontecer? Bom, antes da nossa reversão, a gente vai ter fair value gaps descendo. Então, se eu estou, nesse caso, fazendo um exemplo de alta, eu tenho fair value gaps descendo e quase não formando fair value gaps de compra. Porém, dado o momento em que o preço ele fizer a sua reversão e passar de um estado de venda para o estado de compra, ele vai começar a fazer fair value gaps da compra. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. Não é a primeira coisa, mas é a primeira coisa que a gente consegue observar, assim, pô, bateu o olho e você já vê fair value gaps fazendo essa reversão. Não são o conceito principal, longe disso, mas é uma das coisas que acontecem, ok? E outra coisa é as inverse fair value gaps, ou seja, aqui eu tenho uma fair value gap do lado vendedor, onde eu tenho aqui o espaço, o pavio aqui não toca com esse. O mercado reverte e rompe essa fair value gap que era da venda, e agora o preço está acima dessa fair value gap. Então ele volta dentro dessa fair value gap, que agora é uma inverse fair value gap. E agora, em vez dela suportar o preço para baixo, ela vai segurar o preço na alta. Então, a gente vai ter a criação de fair value gaps da compra e a inversão de fair value gaps da venda. Então, esse modelo aqui, você consegue perceber a criação de uma fair value gap da compra. Nesse ponto aqui, onde essas máximas e mínimas, essa máxima e essa mínima não se tocam. Então, você tem, além da criação do fair value gap, uma inverse fair value gap sendo respeitada. Tá? E agora o conceito principal é o order block mais breaker, que é o nosso Change State of Delivery, nosso Order Block Formation, junto do Breaker Block. Bom, o Breaker Block e Order Block Formation eu não vou explicar porque vocês já têm essa noção, mas você sabe que o preço ele rompe o seu topo aqui, anterior, e começa a fazer agora, na verdade, uma estrutura de alta, né, com topos e fundos ascendentes. E quando ele faz isso,
ele deixa também uma região de breaker, que é essa região do último topo aqui que foi rompida, tá? E essa região aqui tende a segurar o preço na alta, junto do Chain State of Delivery do Order Block Formation, que faz esse movimento todo aqui, né, ser um Order Block agora da compra, ok? Então, em uma sequência na reversão, você vai começar tendo o seu Order Block Formation, o Chain State of Delivery, depois inversions, depois a formação de Fair Value Gaps. Ou então, a formação de Fair Value Gaps, depois as inversions. Então, você vai ter primeiro o Order Block Formation Breaker, você vai entrar numa alta. Provavelmente, quando você fechar aqui em cima desse topo, você vai ter também aqui dentro desse rangezinho inversion Fair Value Gaps, que vinham da venda, só vão da compra. E depois, subindo, você tem a formação de Fair Value Gaps, que aqui no caso eu não coloquei mais. Assim, formação de Fair Value Gaps da compra. E a partir daqui, você tem já a confirmação de que esse preço ele vai buscar topos. Então, o mais sensato é fazer operações na ponta compradora dentro desse modelo. Então, listando dessa maneira mais simplória aqui possível a ordem pelo qual as coisas acontecem, você tem primeiro Order Block Formation Breaker, segundo as inversions e terceiro a criação de Fair Value Gaps. Isso de maneira simples. E isso constitui a Reversal Sequence, uma sequência de acontecimentos que desencadeia uma reversão. Agora vamos falar dos conceitos um pouquinho mais avançados e que são apenas extras. Isso aqui é a base de tudo. Vamos para os conceitos agora que são extras. Bom, os dois conceitos adicionais que a gente tem são Premium Discount e a SMT. A SMT, para muitos, ele é uma coisa importantíssima, a base da Reversal Sequence. Mas você consegue sim ter uma Reversal Sequence, uma reversão de mercado sem ter uma SMT. A SMT, ela entrega essa reversão para você. Então, o que seria essa SMT? Bom, a gente tem dois pares correlacionados. Vamos pegar, por exemplo, o EURUSD aqui em cima e o GBP-USD aqui embaixo. EURUSD em cima, GBP-USD embaixo. Eles tendem a se movimentar de maneira muito parecida, ou seja, formar topos e fundos, fazer a movimentação de estrutura de mercado muito parecida. Mas, quando eles não fazem isso, a gente tem uma SMT. Que seria o quê? Percebe como que o fundo aqui, onde a gente está esperando ter uma reversão, ele, em um par, não captura esse fundo, ou seja, a gente não faz um fundo mais baixo, mas no outro a gente faz essa captura desse fundo? Isso é uma SMT. A gente já está esperando que aqui a gente vai ter uma reversão. A gente já está esperando. E aqui, nesse outro par, que também é correlacionado, a gente também está esperando que desse fundo aqui a gente vai ter uma reversão. E a gente vendo os fundos aqui que vão caracterizar essa reversão, em um par a gente tem um fundo que não coleta a liquidez desse fundo, e no outro a gente tem um fundo que coleta a liquidez desse fundo. No caso, isso é uma SMT de fundos. Uma SMT de topos é a mesma coisa, só que é o contrário. Você vai querer, então, operar, né, na compra aqui. Isso é uma confirmação a mais. Premium Discount é na hora que você formar a sua reversão aqui, que você romper o topo anterior, por exemplo, rompendo esse topo aqui, ou fazer um Change State of Delivery, você pode puxar uma retração aqui de Fibonacci, colocando 50%, abaixo de 50% a região Premium, acima a região Discount, abaixo de 50% você quer realizar suas operações de compra. Então isso aqui é mais um conceito opcional, mas que pode ser útil. Procurar apenas compras aqui abaixo. Eu, particularmente, não me importo muito. Eu uso mais o seguinte: a projeção. E eu pego, no caso, apenas compras abaixo de menos 1. Então, não importa, esse range para mim não importa. O que importa é estar abaixo da região de menos 1, eu já falei isso no vídeo do modelo fractal. Porque o alvo vai ser lá em cima do 2. Então, para mim, aqui para baixo
é tudo uma região boa para comprar. Mas se você quiser ter mais assertividade, ainda mais confluência, um stop menor, você pode procurar apenas compras aqui, né? Você vai ter um risco-retorno muito mais favorável. Mas, por consequência, você vai perder algumas operações também. Existem operações que vêm só até aqui, por exemplo, e já sobem. Então, a gente tem que ficar ligados. Mas é isso. Bom, pessoal, eu quero fazer o breakdown dessa reversão aqui, GBP do Euro JPY, e eu quero mostrar para vocês antes o vídeo que eu fiz sobre essa análise aqui. Esse vídeo eu fiz bem no dia e bem antes dessa reversão acontecer, então meio que vai ajudar muito aqui a gente entender como é que a gente pode fazer a análise do tempo gráfico maior e do contexto para pegar essa operação, esse tipo de operação. Vou passar aqui. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Pessoal, então foi esse vídeo, como vocês podem ver, eu realmente previ esse movimento de venda, essa reversão do mercado. E olha só quanto o preço desceu. Mas, vamos lá. Como que eu peguei, então, essa reversão aqui? Vamos fazer um trade breakdown aqui. Bom, primeiramente, como eu mostrei lá no tempo gráfico maior lá no vídeo, a gente tinha as regiões, essa linha azul aqui, volume imbalance, e essa região aqui de order block, no tempo gráfico maior. Além disso, tinha aqui o Asia Range, que foi capturado, e também o nossa reversal sequence. Toda a nossa sequência foi feita aqui. Em ordem, a gente tem o nosso order block formation, a inversion, a fair value gap. Bom, pensando com o adicional que a gente teve uma SMT também.
né, desse topo até esse topo. No caso lá, eu estava no gráfico de 3 minutos. E desse topo até esse topo, a gente tinha uma SMT com GBP/JPY, que é o par correlacionado aqui do Euro/JPY. E aqui ele pegou essa máxima e lá no GBP/JPY ele não capturou essa máxima. Começa pela SMT. Segunda coisa, que no caso, considerando a reversal sequence é a primeira coisa, foi o Chain State of Delivery Order Block Formation nesse fundo aqui, que foi uma das primeiras coisas que eu pontuei lá no meu vídeo, por ser realmente muito importante. Logo então, a segunda coisa que a gente teve foi Inversion Fair Value Gaps. Tá, com esse aqui andou fechando aqui para baixo, a gente teve essa Fair Value Gap aqui, que é da venda, que é da compra, perdão, rompida virou da venda, né? E a gente também teve essa Fair Value Gap aqui sendo invertida. E a formação de Fair Value Gaps vendedoras. Então a gente teve nossa Reversal Sequence de 3 fatores aqui, de 3 etapas. Chain State of Delivery, the Block Formation, a Breaker, que está aqui em cima no caso, a nossa breaker, né, que também é uma das primeiras coisas que acontece, é essa região de fundo aqui. Essa região é a região da minha breaker. Essa é a minha primeira inversion, eu posso excluir ela. Essa aqui é a minha inversion. E essa aqui é a minha Fair Value Gap da venda sendo criada. Então eu tive todos os indícios. Além disso, como eu falei, eu gosto de jogar projeção, então eu joguei essa projeção aqui, que eu passo lá no operacional. E aí simplesmente foi pegar uma operação vendedora, acreditando na reversão do mercado e ser feliz com um risco retorno de 3 para 1. E bom, o mercado ele faz esse tipo de sequência em outros momentos. Por exemplo, nesse fundo aqui, ele fez aqui a quebra, né, o Change in Delivery, a inversion dessas duas Fair Gaps e a criação de Fair Gaps na compra. Só que como essa aqui não era nenhuma região super importante para o preço, onde ele realmente poderia reverter, pensando num tempo gráfico maior, a gente não tinha por que comprar aqui. Além de que a gente tinha um cenário, um contexto bullish, um contexto de venda. Então não tinha por que comprar aqui, tanto que ele não deve nem ter pagado lá os alvos da projeção. Ele não foi nem lá nos alvos da projeção. Então isso aqui não seria válido para gente. Então perceba que usando isso aqui a qualquer momento, em qualquer tipo de contexto, não vai dar certo, tá? E também eu coloquei um horizonte temporal para que isso acontecesse. Eu defini que desde as 7 da manhã até lá, eu acho que eu coloquei meio-dia, alguma coisa assim, mas 10 horas da manhã é o mais correto se colocar. Eu coloquei esse horizonte temporal para que essa operação ela batesse e ela entregasse o alvo. Como vocês podem reparar, né? Esse horizonte temporal ele se cumpriu. A gente teve essa movimentação dentro desse horizonte temporal aqui. Então é isso, pessoal. Eu não vou explicar o porquê desse horizonte temporal agora. Em próximos vídeos. Quem sabe? Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, fui.